que nos assistem pelo YouTube, no canal da nossa UNADETV. Eu sou o pastor Eliakim Mineiro, estou aqui mais uma vez para continuar nossos estudos sobre o livro de Atos dos Apóstolos, estudando de forma sintetizada, esboçada, o nosso livro de Atos dos Apóstolos. Esses vídeos são preparatório para a gincana bíblica do retiro da Assembleia de Deus em Cristo dela do Vale, o retiro A Chama Não Pode Apagar, a gincana Atos 2, que vai acontecer lá. Esses vídeos são para preparar você a participar de forma mais preparada dessa gincana, que será com certeza uma bênção. Nós já falamos até o capítulo de número 4 e a partir desse momento nós vamos entrar no capítulo de número 5. A primeira parte do capítulo de número 5 resiste ao pecado de Ananias e Safira. Se meu irmão dá uma observada, o capítulo, na verdade, ele segue o final do capítulo 4, onde fala que Barnabé havia depositado aos pés dos apóstolos uma das suas verdades que ele tinha vendido, e também outros irmãos, e Ananias quer fazer o mesmo. Vende uma propriedade e retém parte do valor da venda daquele imóvel, certo? Daquele bem. Ele retém uma parte e combina com a esposa para que fossem até o apóstolo Pedro e mentissem. Combinados eles estavam para contarem a mesma história, para que passasse por verdadeiro. Só que, como nós já falamos nos vídeos anteriores, o apóstolo Pedro, cheio do Espírito Santo, recebe ali aquela fala como sendo algo que era uma mentira de fato contra o Espírito Santo de Deus. Primeira coisa que eu quero destacar aqui: quando Ananias mente para Pedro, Pedro, cheio do Espírito Santo, diz a Pedro, ou melhor, Pedro diz a Ananias, perguntando a ele: por que mentistes ao Espírito Santo? Por que mentistes a Deus? Uma coisa que é destacada ali é a questão da divindade do Espírito Santo de Deus, no capítulo 5. O Espírito Santo é Deus, assim como o Pai é Deus e o Filho também é Deus. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Não porque é inferior ao Pai e ao Filho, não, mas simplesmente pela ordem que aparece no Novo Testamento, o Pai, Filho e Espírito Santo. E ele, meus queridos irmãos, está no capítulo 5, inspirando o apóstolo Pedro, e então Ananias faz menção de uma mentira para que todos pudessem ver Ananias como uma pessoa generosa. Acredito eu que Ananias intentava ali ser popular através da sua oferta, da sua forma generosa. Ele queria aparecer, certo? Mas ele mentiu ao Espírito Santo de Deus. E por conta daquela mentira, ele caiu morto ali mesmo. Passado um período de 3 horas, ninguém sabe dizer ao certo onde estava a esposa de Ananias, Safira. Ela chega sem saber que o marido tinha morrido há 3 horas e os jovens já tinham levado ela. Então o que acontece é que ela conta a mesma história, e assim como Ananias, seu marido, havia mentido ao Espírito Santo, ela também o faz, e ela também morre ali naquele exato momento, certo? Mentir ao Espírito Santo de Deus é um grave pecado. Mentir àquele que sonda e conhece os corações é algo gravíssimo, certo? É um dos pecados que a Bíblia menciona como sendo agravos ao Espírito Santo. Meus queridos, quando Ananias e Safira morrem, um temor se apodera da igreja. Eles começam a observar que a igreja do Senhor Jesus, ela está ali com tanta seriedade no servir a Deus, que Deus está com a igreja em todos os momentos. Um temor se apodera da igreja, e a igreja então começa a divulgar ainda mais o Evangelho. O temor é algo importantíssimo na vida da igreja. Milagres começaram a acontecer por conta da fé do povo, vivenciada pela questão da forma milagrosa que Deus puniu Ananias e Safira.
O casal ocorreram em um dia só, 3 horas após o outro. É interessante que a popularidade da igreja começa a tomar rumos, sai de Jerusalém e vai para as cercanias daquela região, que quando Pedro está em Jerusalém, começam a vir de outras cidades circunvizinhas, pessoas com enfermos, paralíticos, aleijados, endemoniados, para que ele os curasse. Esses enfermos foram curados e a popularidade da igreja começou a avançar ainda mais. O que levou à segunda parte do capítulo 5, que é a segunda prisão de Pedro e de João, os apóstolos que são mencionados no texto. Não citam o nome, mas praticamente todos os comentaristas, eles concordam em dizer que eram Pedro e João que foram presos em uma prisão pública, certo? Pedro e João são confrontados pelos sacerdotes que, tomados de inveja, na semelhança do milagre que acontece com o paralítico, com o aleijado, no capítulo de número 3, aqui eles são mais uma vez lançados na prisão. É a segunda prisão de Pedro e João. Pedro ainda será preso mais uma vez, no livro de Atos dos Apóstolos. Aqui eles vão para a prisão e o anjo do Senhor, ele visita a prisão que estava trancada, guardas na frente. O anjo do Senhor visita e tira os homens de Deus ali de dentro. Outro milagre extraordinário. Quando o capitão do templo pensava que eles estavam presos, eles já estavam na rua pregando o santo evangelho, o que causou um espanto terrível para aqueles que estavam ali. Meus amados, quando o apóstolo Pedro está pregando, eles são mais uma vez levados perante ali um julgamento. E quando eles estão ali mais uma vez a serem confrontados, Pedro diz àqueles homens que ameaçam com sua fala, dizendo o seguinte: nós não já dizemos a vocês que vocês parassem de falar o nome desse Jesus? Mas Pedro, cheio do Espírito Santo, diz: não, é mais importante obedecer a Deus do que aos homens. E então, entre os sacerdotes, entre o povo ali, começa então outra discussão a respeito desse povo. Ficam impressionados. Como eles saíram da prisão se a prisão continuava trancada? Como eles saíram da prisão se tinham guardas ali e não saíram dali, não arredaram o pé daquela prisão? Eles então começam uma grande discussão que culmina com a palavra do sábio Gamaliel. Gamaliel é um sábio judeu que se levanta no meio daquela reunião e chega a dizer o seguinte: olha, outros movimentos aqui já se levantaram, mas nenhum desses movimentos perdurou. Se esse movimento que eles estão aí iniciando for de Deus, vai adiante. Porém, se não, vai se extinguir também. Foi a sábia fala de Gamaliel. Tá certo, meu querido? Este é o resumo do capítulo 5. Nós vamos pausar o vídeo e daqui a pouquinho voltamos com o capítulo de número 6, onde é instituído os diáconos. Olê, olê, ó. Vamos lá. Tudo bem, meus queridos irmãos? Voltando para a segunda parte dessa edição, vamos falar sobre o capítulo de número 6. Continuamos com esse mesmo esquema, que é o livro de Atos esboçado, para ficar mais simplificado. Não esqueça desse detalhe. Nós dividimos o capítulo 6, que tem 17 versículos, nós dividimos em duas partes. Primeira dificuldade da igreja primitiva e sua solução. Segundo, o ministério de Estevão, a primeira parte, do versículo 1 até o versículo 7, a segunda do versículo 8 até o 17, certo? A primeira dificuldade da igreja primitiva
primitiva. Qual foi a dificuldade? Se você der uma rápida lida, diz que o número dos discípulos crescia muito. E a igreja, como você já pôde ver, no final do capítulo 2, comiam pão juntos. No final do capítulo 4, repartiam o que tinham entre si. No capítulo 5, morreu um casal por mentir nessa questão de ajuda. Observe, eu vou repetir de novo. Essa passagem, ela é descritiva, ela não é um mandamento, não é exatamente um mandamento, mas sim algo voluntário que parte da própria pessoa de quem crê em Deus, ajudar o seu próximo. Não exatamente há um mandamento que manda vender tudo e dividir entre todos. Não, isso aí é o comunismo, o socialismo. A Bíblia não defende isso, mas ensina que nós precisamos estender a mão ao necessitado e ajudá-lo nas suas dificuldades. Precisamos fazer o bem, principalmente aos domésticos da fé. É assim que a Bíblia nos ensina. A dificuldade aqui, que aparece no capítulo 6, foi a questão de o número dos discípulos crescerem tanto entre judeus, que a Bíblia vai fazer menção de hebreus, que é o mesmo judeu, é um sinônimo para o povo judeu, e os gregos, no caso o povo gentil. Havia ali uma espécie de exceção. Estavam servindo as mesas, cuidando das viúvas, cuidando dos órfãos, só que estavam dando prioridade ao povo judeu. E os gregos estavam ficando de lado. E começou a ter uma murmuração. Por quê? Não era exatamente, se você der uma analisada no contexto, não era uma acepção por voluntariedade, não, mas justamente por questão de tempo. Os apóstolos não tinham exatamente o tempo disponível para cuidar de todos os necessitados. De sorte que eles haviam abrido mão, certo? Tinham abrido mão da sua vida devocional, da oração, estudo da palavra, da pregação do Evangelho, a ponto de eles chamarem a igreja e fazerem uma reunião dizendo o seguinte: não é lícito, não é justo que nós deixamos a oração e a palavra de Deus e sigamos as mesas. Aí, como nós já destacamos, a igreja primitiva logo teve uma resolução para solucionar o problema. O que foi solucionado? Escolher 7 homens dentre o povo, homens cheios do Espírito Santo, cheios de sabedoria, homens de verdade, para servirem como diáconos. No caso, nós extraímos a palavra diácono pela questão do servir. A palavra diácono, que nós conhecemos no original como uperetz, que é alguém que serve. No caso, o serviço de servir as mesas. Hoje a gente vê muitos diáconos que não querem carregar nenhuma cadeira, mas na verdade os primeiros foram instituídos para servir as mesas e cuidar das viúvas que estavam ali desprezadas na questão do servir do pão diário. Então, foi escolhido dentre todo o povo 7 homens, destacamos o nome deles aqui. A solução foi a instituição dos diáconos, e o nome dos diáconos estão aqui: Estevão, Filipe, Prócoro, Nicanor, Timão, Parmenas e Nicolau. Desses 7 diáconos que aqui estão, nós vamos destacar 2, um no capítulo 7 e outro no capítulo 8. Nós vamos destacar o ministério de Estevão, como nós podemos ver aqui já na próxima divisão do capítulo 6. O ministério de Estevão, a partir do versículo de número 8 até o versículo 17, está aqui mencionando o homem de Deus, Estevão, pregando o Evangelho. Quer dizer, ele foi instituído para servir as mesas, mas ele fazia mais do que lhe foi ordenado, certo? Ele fazia além do que lhe estava determinado fazer. Ele era alguém que se sobrepunha aos demais. Ele se destacou dentre os 7, ele e Filipe. É interessante que no capítulo 8 vai fazer menção do ministério de Filipe.
Inclusive ele vai provar um milagre extraordinário, semelhante ao relatado no capítulo de número 4 de Atos, que foi Pedro e João terem saído da prisão sem a prisão ter sido aberta. Filipe estava em Gaza e ele foi arrebatado em espírito, arrebatado, e quando já se deu conta estava em Azoto, uma outra localidade geográfica. Um milagre semelhante, coisa que só Deus sabe explicar como aconteceu isso ali, certo? Voltamos aqui para a questão do ministério de Estevão. Estevão se detém a pregar também o evangelho às pessoas, e Deus começa a operar prodígios, milagres e maravilhas através da vida de Estevão. É muito interessante, queridos, que quando Estevão começa a pregar e milagres começam a acontecer, é semelhante ao que fizeram com Pedro e João por 2 vezes. Eles querem calar Estevão. Então, homens das sinagogas que estavam ali, destaco aqui a sinagoga dos libertos e a sinagoga dos alexandrinos, eles começam a incitar o povo contra Estevão e começam a subornar alguns ali, dando soma de dinheiro, para que dissessem que Estevão estava blasfemando contra Moisés e dizendo que o Jesus de Estevão estava ali para mudar os costumes e mudar a lei de Moisés, certo? Então, eles começam ali a incitar o povo contra Estevão, o que Estevão não se intimida, antes começa a pregar o evangelho de forma ousada, o que vai culminar no capítulo de número 7, certo? Com o primeiro martírio na igreja primitiva, que nós falaremos no próximo vídeo, querendo Deus. Querido, fique com Deus, bons estudos, que Deus abençoe aí a sua jornada de estudos bíblicos, em nome de Jesus.